Casamentos Cruzados é o novo filme de comédia do Prime Video, mas não pensem vocês que ele é um filme de comédia completamente bobinho. Não, ele quer trazer algumas discussões a alguns temas para ser abordados, como por exemplo, o relacionamento tóxico dentro da família e também não se sentir pertencente e muitas vezes deslocados na sua própria família. Mas sim, ele ainda é um filme de comédia e me fez dar algumas boas risadas, e por isso hoje nós vamos conversar um pouco sobre ele, primeiro sem spoilers e depois com bastante spoilers para vocês. E para quem caiu um pouco de paraquedas aqui e não sabe do que eu estou falando, Casamentos Cruzados é um filme exclusivo do Prime Video e ele é dirigido e roteirizado pelo Nicholas Stoller. No elenco nós ainda temos Will Ferrell e também a Reese Witherspoon. Na história nós vamos acompanhar duas famílias que marcam casamentos diferentes no mesmo dia. De um lado nós temos a filha de Dean, a Jenny, que irá se casar naquele final de semana. Ele que é um pai totalmente amoroso e apegado à sua filha, mas muitas vezes ele acaba sendo super protetor demais e também não respeitando as escolhas dela. Do outro lado nós temos a irmã de Margot, a Nive, que irá se casar. Elas que são apegadas desde a infância, porém a Margot ela não tem o mesmo relacionamento com o resto da sua família, o que faz com que ela se sinta muitas vezes deslocada e também como se ela não fosse benquista na sua própria família. Ambos os casamentos vão acontecer de fato, mas é claro que isso consegue trazer alguns momentos bem engraçados por conta das desavenças e de muitas outras coisas que vão acontecendo nessa jornada. E eu acho que isso é uma coisa interessante de começar pontuando aqui nessa crítica, é que esse filme ele tem bons momentos cômicos, principalmente ali com Will Ferrell e Reese Witherspoon, que conseguem passar bem a vibe dramática, mas também quando são exigidos para fazer a comédia eles conseguem entregar também. Lógico, não é aquele típico filme de comédia dramática que vai fazer a gente chorar e rir ao mesmo tempo. Eu acho que isso é importante também da gente pontuar logo de início. E o filme, por mais que ele tenha de fato alguns assuntos mais sérios, ele vai escolher abordar esses assuntos sérios de uma outra forma, não de uma forma tão sério assim. Ele vai escolher tratar sobre esses temas que ele quer conversar de forma mais cômica, com piadas inseridas ali em momentos mais sérios, momentos mais tensos e dramáticos, né? Esses assuntos mais sérios, eles começam a serem tratados pelo filme de uma forma bem interessante, só que da metade pro final ali, o filme ele tava tendo um ar um pouco mais dramático, né? Ele parecia que ele iria pra um caminho mais sério, só que aí ele resolve dar uma pisada no freio e voltar a ser algo mais cômico, algo um pouco mais leve, fazendo com que em alguns momentos o tom do filme seja muitas vezes prejudicado, porque eles estão abordando um assunto sério, só que a forma como eles escolhem fazer isso não é de uma forma tão séria assim, o que muitas vezes vai acabar tirando o peso daquela discussão. E sim, eu entendo que muitos filmes conseguem lidar com esses temas mais sérios de forma cômica e ainda assim serem bem feitos, só que eu acho que isso não encaixa tão bem aqui neste filme, porque como eu disse, ele não se assume como um filme sério, ele se assume como um filme cômico e ele vai querer abordar esses assuntos de forma cômica, só que muitas vezes isso acaba prejudicando o próprio filme, porque o tom dele era um tom pra ser mais sério, e aí ele coloca umas piadas ali que não encaixam tanto, porque por mais que a parte dramática desse filme seja bem feita, parece muitas vezes que ela não acha o seu próprio tom, e isso não é bem uma coisa negativa 100%, né, porque o filme ele se assume como um filme que não quer ir pra esse tom um pouco mais dramático, um tom mais sério, né, ele se assume como um filme que quer abordar essas discussões de forma mais leve, de forma mais cômica, e ele vai assim até o final. Porém, em alguns momentos, isso meio que prejudica o filme, sabe? Isso parece que o filme ele tava querendo ir por um caminho mais sério, e aí ele volta porque ele pensa, não, eu sou um filme de comédia, então eu tenho que voltar pra esse caminho aqui. Então isso meio que prejudica o filme em determinado momento, principalmente na metade dele, o que faz com que o filme ele se torne uma comédia genérica ali da metade pro final, o que me deixa um pouco triste, porque eu estava gostando da forma como ele estava abordando esses assuntos mais sérios. Eu queria ver mais desses assuntos realmente. Acaba que o filme ele começa de uma forma um pouco diferente, só que da metade pro final ele se torna aquela mesma narrativa que a gente já tá tão cansado de filmes de comédia dos Estados Unidos, em que tá tudo bem, aí de repente tem desavenças, problemas, e aí depois volta a ficar tudo bem, tá ligado? E isso me deixou um pouco desgostoso, vamos dizer assim, porque eu acho que o filme ele tava indo num ritmo, num tom bem interessante, mas aí na metade ele escolhe ser algo mais genérico, né? Então isso me incomodou um pouco, porque eu tava gostando do tom inicial do filme.
filme. Mas é como eu disse, ainda assim é um filme que me fez dar algumas risadas. O Will Ferrell, ele tem bastante essa vibe de paizão ali, engraçadão, meio bocó, meio bobalhão, né? Então ele consegue realmente passar bem essa vibe pra esse personagem. Pode não ser aquele filme, como eu já pontuei, que vai te fazer sorrir e chorar ao mesmo tempo ali, dar gostosas gargalhadas e 2 minutos depois te fazer chorar, né? Mas ainda assim, ele escolhe trazer alguns assuntos, alguns temas importantes pra essa discussão do filme. Mas que assuntos são esses, né? Eu já vou comentar um pouco mais sobre esse filme, porque agora nós vamos entrar na parte com spoilers. Então, se vocês não assistiram o filme ainda, vai lá assistir o filme no Prime Video, depois vocês voltam aqui e a gente conversa um pouco sobre o filme ali com mais spoilers, né? Se vocês já assistiram, fiquem comigo até o final do vídeo e se estiverem gostando, deixem um like aí que vai ajudar demais eu entender que vocês estão gostando e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Simbora então falar um pouco mais sobre esse filme de forma mais spoilada ali, falando um pouco mais sobre esses temas sérios. Bom, e as discussões que eu estou dizendo que esse filme traz, né, nós temos algumas ali que pode ser algo mais interessante de se abordar, né? A gente tem o Will Ferrell ali interpretando o Jim, que ele é um pai super protetor e que muitas vezes ele acaba sendo muito egoísta, né? E do outro lado nós temos a Reese Witherspoon interpretando a Margot, que é uma pessoa que se sente completamente descolada daquela família, ela se sente um alienígena ali naquela família ali e muitas vezes isso faz com que ela se machuque e machuque as outras pessoas também. Então esses dois assuntos, eles são o que permeia o filme de modo geral, enquanto alguns outros assuntos, alguns outros dramas ali, algumas outras coisas mais sérias são levemente colocadas na trama, mas não tão bem aprofundadas assim, muito por conta do tempo que elas têm. Os assuntos que eu pontuei que são mais permeados durante o filme, eles realmente são mais aprofundados, porque como eu disse, eles são os catalisadores para que tudo isso aconteça. Então todas as desavenças, todos os problemas que o filme vai enfrentar ali, não o filme como produção, mas o filme, a narrativa, a história, todos os problemas que são inseridos ali nessa história, tudo que acontece ali é muito por conta desses dois temas que permeiam o filme do início até o final. Só que depois que eu terminei de assistir esse filme, eu fiquei com uma sensação de que eles poderiam ter abordado isso de uma forma um pouco diferente, uma forma um pouco mais aprofundada, vamos dizer assim. Porque eu fico com essa sensação de que por mais que esses dois assuntos estejam ali durante todo o filme rondando essa narrativa, o filme escolhe alguns momentos para abordar isso de uma forma mais aprofundada. E aqui dá para usar como exemplo aquela conversa que a Margot tem com a sua mãe, que a mãe dela abre o coração dizendo que ama a filha dela, que entende que elas têm problemas ali e ela mesmo teve problemas com a mãe dela. E é bom pontuar isso, que a Margot e a irmã dela, Nive, amavam de paixão a avó delas. Só que a mãe delas, né, a mãe dessas duas crianças, dessas duas mulheres já no caso, teve problemas também com a mãe. Então isso parece ser um ciclo que vai se repetindo, né? Só que entra numa outra coisa que me incomoda um pouco durante esse filme, que de certa forma o filme ele quer passar como se a Margot estivesse completamente errada de negligenciar, entre aspas, a sua família, dela se sentir superior às outras pessoas da sua família. E de fato eu concordo com isso em alguns aspectos. Eu acho que realmente ela tá errada em se sentir superior a essas outras pessoas que não tem nada a ver com essa história, com essa rixa que ela tem com a mãe dela. Mas aí falar que ela é culpada nesse drama que ela tem com a mãe dela, eu já acho um pouco errado, tá ligado? Porque faz parecer como se tipo assim, você tem que ficar do lado dos seus pais por mais que eles sejam tóxicos, tá ligado? E eu não acho que isso seja certo. Pô, se sua mãe e seu pai é uma pessoa tóxica, se ela só te coloca pra baixo, se ela te humilha, você não tem que ficar perto dela, tá ligado? Não é só porque ela é sua mãe ou seu pai que você tem que ficar perto dela. Se ela te trata mal, não tem motivos pra você ficar do lado dela. E o filme, em alguns aspectos, ele faz transparecer isso, como se a Margot estivesse errada, como se ela devesse aceitar o que a mãe dela fala e continuar sorrindo e fazendo as coisas. O filme parece tratar isso de algumas formas, só que em outros momentos, em outros aspectos, ele coloca como se realmente a mãe da Margot fosse uma pessoa mais, não escrota, porque é complicado dizer isso, mas como se ela tivesse errada também, tá ligado? E como eu já pontuei, eu acho que a Margot, ela está errada em colocar as outras pessoas dessa família nessa rixa que ela tem com a mãe dela. Eu acho que ela tá errada nisso, mas aí colocar como se ela tivesse completamente errada nessa relação que ela tem da mãe dela, sendo que a mãe dela coloca ela pra baixo, aí eu já acho que não é muito cabível, né? E aí no final o filme ele meio que se torna um conciliador, né? Um filme conciliador ali, em que mostra que por mais que a mãe da Margot
Margot seja uma pessoa que tratou ela mal muitas vezes, ela meio que pede desculpas pra ela, né? Ela meio que se entendem ali no final do filme, porque ele é um filme conciliador, ele não é um filme ali que vai colocar o dedo na ferida e deixar desse jeito, ele vai querer conciliar todos esses problemas no final. E em falar em problemas no final, tem um problema que surge no final desse filme, que é o fato da Jenny, ela tá confusa, tanto por ela estar casando tão jovem, mas também confusa profissionalmente, porque ela é uma jovem ali que tá terminando a faculdade e está em dúvida, tá meio indecisa sobre o que ela deve fazer no futuro dela. E isso é uma parada que eu acho muito legal que os filmes abordam. Tem filmes desse tipo que chamam Coming of Ages, né? São filmes ali que é sobre a passagem para a vida adulta, que mostram os jovens confusos, não sabendo o que fazer, tendo que escolher a sua vida com 18 anos, 19 anos, 23 anos ali, são muito jovens e tudo mais. Eu acho que o filme ele ensaia abordar isso, só que ele faz isso no final, então ele não acha tanto tempo assim para conseguir desenvolver esse aspecto, e era algo que eu gostaria de ter visto mais desde o começo. Em alguns momentos realmente tem, como por exemplo quando ela conversa ali no banheiro com a personagem da Margot, nós temos elas conversando sobre essa confusão, sobre ela estar confusa, sobre o medo e tudo mais, mas ainda assim não é algo que seja tão abordado, e era algo que eu gostaria de ter visto sendo mais aprofundado, né? Bom, resumindo, ele é um filme divertido, ele é um filme que vai te fazer dar risadas e também pensar um pouco sobre esses relacionamentos tóxicos que nós temos dentro das nossas próprias famílias. Mas assim, ele não é um grande filme, mas tá tudo bem, porque ele não quer ser esse grande filme aí que vai ganhar premiações e tudo mais. Ele se assume como um filme ali cômico que quer abordar esses assuntos de forma um pouco mais leve e vai assim até o final. Embora em alguns momentos pareça que ele queira flertar com esse drama um pouco mais sério, mas aí ele volta a ser algo mais cômico, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam tanto do filme quanto do vídeo, então comentem aí embaixo o que vocês acharam aí pra gente trocar essa ideia maneirinha aí com vocês, né? Também não esquece de deixar o like se gostou do conteúdo, que assim eu trago muito mais. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui do canal. Me sigam nas outras redes sociais e vejam os outros vídeos do canal que tem conteúdos maravilhosos, perfeitos para vocês lá, né? É isso, me despeço aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!